noite. Pode liberar para mim, por favor? Amém. Hoje, numa noite tão especial, tão gostosa, que o Senhor tem nos presenteado por causa da sua infinita e múltipla graça. Te convido a você inclinar sua cabeça, sinal de honra e respeito ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por tudo que já tem acontecido aqui. Desde os primeiros minutos, nós vimos, não apenas sentimos, nós vimos que tu estás aqui nesse lugar. Continua com a gente. O que nós queremos é que tu fales profundamente ao nosso coração, porque nós necessitamos ouvir a tua palavra. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua profecia em nossa vida. Ela é alimento para a gente. Fala com a gente. Nós queremos dizer o quanto nós estamos com os nossos corações abertos, assim como os nossos ouvidos atentos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Quero ministrar uma palavra hoje que tem por título: o perdão é a manifestação da graça. Diga isso comigo, vamos? O perdão é a manifestação da graça. Você sabia que tanto a graça quanto o amor nos confronta? A graça, ela nos confronta tanto. Na sexta-feira eu disse para os líderes o seguinte: sabe por que eu falo tanto sobre graça? Porque a graça, ela é um dos grandes antídotos contra o orgulho. Por quê, pastor? Porque quando eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida, eu passo a perceber que não tenho mérito em absolutamente nada que eu tenho. Se eu não tenho mérito, se tudo é por graça, que motivo de orgulho eu tenho? Não tenho. Já que tudo que eu tenho me é presenteado, a graça me é presenteado pelo Senhor. E o perdão é uma manifestação da graça de Deus. A Santa Ceia fala de perdão, fala de perdoar. Quero te dizer uma coisa: talvez você sinta, me perdoa um pouquinho nessa noite, talvez se você sinta um pouquinho, vá sentir um pouquinho de dor nessa noite. Um pouco de dor que a gente vai ser confrontado um pouco. Falo isso, sabe por quê? Falo isso também com o coração cheio de dor na minha alma, Deus sabe. Fui confrontado pelo Espírito Santo a semana toda. A semana inteira o Espírito Santo falando ao meu coração. Por uma situação que eu vivi, uma situação difícil que eu vivi na semana passada. E eu tive a ingrata, talvez, decisão de perdoar ou não perdoar, mas eu não tenho outra alternativa. Deus não me dá outra alternativa a não ser perdoar. E Deus vai te mostrar nessa noite que você também não tem outra alternativa a não ser perdoar. E essa questão, essa chance de perdoar não é outra coisa a não ser a graça de Deus se manifestando sobre você e eu. E hoje, mais uma vez, através da pessoa do Espírito Santo, a gente vai entender um pouco do que é a graça de Deus em nossas vidas, através do perdão dele. Há dores que a gente sente, que a gente coloca como desculpas para não perdoar. Eu te pergunto assim: Jesus sentiu dores? Você vai me responder sim. Ele sentiu dores físicas e dores na alma, dores emocionais, no seu espírito também. Gente, Deus tinha todos os motivos para colocar uma parede entre você e Ele. Mas ao invés da parede, Deus preferiu colocar Jesus para ser ponte entre você e Deus. Por quê? Porque só se vai a Deus mediante a Jesus. E Deus de modo algum queria continuar
separado do homem. Ele tinha todos os motivos para bater a porta na nossa cara, mas ele preferiu colocar Jesus na nossa vida como a melhor e a definitiva opção até chegar a ele. Eu te pergunto, por favor, seja muito franco comigo. Você é merecedor de perdão? Você merece perdão de Deus? Nós merecemos o perdão de Deus? Não. O que isso se chama? Graça. É a infinita graça de Deus sobre nós. Viver dependente dessa graça é justamente viver dependente do perdão de Deus diariamente. Efésios capítulo 4, no versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o que? Deus vos perdoou em quem? Em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Romanos capítulo 12, versículo 18 ao 21 diz assim: empreendei todos os esforços para viver paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas, diga comigo, vence o mal com bem. É impossível viver nesse mundo, é impossível conviver com o ser humano sem a prática do perdão. Impossível. A todo momento nós perdoamos e somos perdoados. A todos os momentos nós recebemos e damos graça. Isso é divino. Isso é constituído por Deus. E quando a gente não vive essa consciência de perdão, eu escrevi no meu esboço, na verdade, a gente vai acumulando sentimentos negativos na nossa alma. Acaba que a nossa alma fica repleta, afundada numa lama. Por quê, pastor? Raciocine comigo agora, por favor. Quem aqui peca todo dia? Pode levantar a mão. Quem aqui peca todo dia? Todos nós. O pecado, ele é uma lama. Ok? Beleza? O pecado é uma lama. Só que o seguinte, Jesus disse o seguinte: se eu não perdoar ao meu devedor, Deus não perdoará os meus próprios pecados. Eu disse que pecado é como lama, a gente se suja todo dia, ok? E se eu não perdoar ao próximo, Deus não liberará perdão sobre a minha vida. Imagina se você vive sem perdoar alguém. Como está a tua alma? É um acúmulo diário de sujeira, porque nós pecamos todos os dias. Imagine comigo agora, por favor. Eu estou com uma garrafa aqui. Imagina, você está tendo uma visão.
uma garrafa de cabeça para baixo e por cima dela está aberta. Eu vou colocando água suja. Só que embaixo tem a tampa. Ou seja, vamos colocando a água suja, entrando só água, só que a tampa, ela está fechada, não sai, só entra. A tampa, na verdade, ela é o perdão de Deus. Ok? Porém, se eu não perdoo o próximo, essa tampa, ela não vai sair da garrafa. Somente acumulará pecado sobre a minha vida. Mas, a partir do momento que eu perdoo alguém, o meu devedor, o que acontece? Deus, Ele destarracha a tampa e tira, me limpa de todos os pecados. É forte. Viu como o perdão dos seus pecados depende de você perdoar? Por isso que eu tenho toda certeza, agora eu vou te dizer com toda certeza, por isso que na nossa sociedade, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, há pessoas que vivem com pressão alta, há pessoas que estão cheias de enfermidades e não são curadas, toma tantos remédios e não são curadas e nunca serão curadas. Por quê? Porque essas enfermidades advêm da alma. Há inúmeros testemunhos de pessoas que eram extremamente enfermas, mas quando alguém as ajudou a perdoar alguém, sabe o que milagrosamente aconteceu? Essa pessoa foi curada. Por quê? Porque a falta de perdão traz enfermidade à nossa vida. Porque Deus me trouxe você nessa noite, porque Ele veio nos confrontar. Por quê, pastor? Ele quer que você saia daqui livre. Livre, leve e solto. Você pode dizer amém comigo? Amém. Quantas pessoas precisam perdoar? Pastor, me ajuda. Sabe aquelas questões que a gente prega? Geralmente a gente prega, né, Célio? Geralmente a gente ministra segundo as nossas experiências. Se não é, deve ser assim. Geralmente pastor é assim. E tudo que eu estou te dizendo nesta noite, na verdade, primeiro passou por mim. Se você está sentindo dor, saiba que aquele que está te dizendo, está falando com você nessa noite, passou também uma dor terrível. Mas eu tive que decidir: ou me manter na lama, ou perdoar e ser limpo. Eu quero viver 99 anos, gente. E por aí vai. E a gente não pode deixar a nossa alma enferma. Quando Jesus disse: olha, eu vim para trazer vida e vida abundante, não pense apenas em coisas materiais, pense na tua alma. Uma alma sadia, uma espiritualidade saudável, gente boa, gente com a alma legal, gente que sabe amar, gente que sabe perdoar, gente que tem um coração enorme. Como diz o outro, sempre cabe mais um. Jesus veio para isso. Pastor, rapidamente, o que significa perdoar? Perdoar é um ato irracional aos olhos do homem natural. Concordam comigo? Sim. Perdoar é um ato irracional aos olhos do homem natural. Qualquer pessoa que tentar compreender o perdão aos olhos naturais não conseguirá perdoar ninguém. Por isso que todas as vezes a gente vê a gente aí amaldiçoando outros que erraram. Um mês atrás eu coloquei como exemplo de perdão a questão do Bruno, goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Flamengo. E quando ele saiu da cadeia, começou a levar a vida, muitas pessoas criticaram isso. Isso é o que? Falta de graça. Eu disse o seguinte: ele errou, não tem jeito, errou, feio. Só que sobre a vida do Bruno também há a graça de Deus.
E a graça, entenda, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. A graça não tem nada a ver com o ser humano, a graça tem a ver com Deus. Por isso que a gente não entende. Tem que pagar, pastor? Claro. Claro. Mas a partir do momento em que o homem se humilha, se rende a Jesus, diz a Bíblia: perdoados estão todos os seus pecados. Assim acontece com você todos os dias. Assim acontece comigo todos os dias. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Confesso a você que estou ministrando nessa noite com o coração apertado, porque Deus me mandou ministrar isso nessa noite. Ao mesmo tempo que está furando em você, está furando em mim, porque eu também tenho decisões a tomar em relação a perdoar. E eu duvido que 100% de nós que estamos aqui não temos alguma área da nossa vida que precisa liberar perdão. Sabe por que eu aceitei esse desafio? Porque eu quero ser um homem livre. Eu não quero carregar ninguém nas minhas costas. Eu quero estar com a alma leve, livre de qualquer tipo de acusação do diabo contra a minha vida. E você? E a gente, como a gente vai fazer? E a gente precisa entender que quando a gente libera um perdão, por mais difícil que seja, a gente não faz por causa do outro. Entenda isso. A gente não faz por causa do outro. A gente faz por causa de Deus. A gente faz por causa daquele que morreu pela gente. A gente libera graça porque um dia Ele, Jesus, liberou graça sobre nós. E essa graça é liberada todos os dias sobre a tua vida. Você não confessou que peca todos os dias? Todas as vezes que eu libero perdão sobre alguém, isso não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo e Deus. É eu e ele. Todas as vezes que você libera perdão sobre a vida de alguém, a parada aí não é contra o teu ofensor, é com você e Jesus. É você e ele. Segundo, o que é perdoar? Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Diga 3 pessoas. Primeira pessoa está aí, Deus. Ou seja, falar com Deus mais sobre o pecado daquela pessoa. Fale apenas sobre os seus pecados. Você não vai mais levantar a bandeira do erro daquela pessoa. Você vai levantar a partir de agora os teus próprios erros perante Deus. Por quê? Porque a partir desse momento, do teu perdão, você passa a ser livre para pedir perdão pelos seus pecados também. Você também não vai poder mais levantar nenhuma ofensa perante os outros. Diga, perante os outros. Ou seja, você não vai mais jogar na cara de ninguém o erro dele. Difícil, né? Você não vai mais levantar nada. Contra o teu ofensor. Perdoou, não jogue mais isso na cara de ninguém. Esquece. Quero dizer uma coisa. Segura aí. Quando eu me amarro a perdoar alguém, por exemplo, eu estou me amarrando a perdoar o Célio, e Deus está vendo. Se eu me amarro a perdoar o meu amado pastor Célio, vai chegar o momento de que o próprio coração do Célio
vai se endurecer contra mim. E vai chegar o momento que ele mesmo virará as costas para mim, não querendo mais que eu o perdoe. E Deus mesmo vai decretar que ele siga a vida dele em paz. Aí eu te pergunto, quem estará preso? Eu ou ele? Eu. O prisioneiro é sempre o que não perdoa. Quem precisa de libertação é justamente o que não tem atitude de perdoar. A terceira pessoa que eu preciso não declarar mais ofensa é a mim mesmo. Diga, a mim mesmo. Preciso sepultar tudo e não desenterrar mais. Algumas vezes preciso até perdoar a mim mesmo e não falar mais sobre o que aconteceu. Não mencionar mais o fato. Outra coisa, em nome de Jesus, não permita que ninguém mais na tua vida levante o teu pecado, porque o teu pecado foi, segundo a Bíblia diz, foi jogado lá no fundo do oceano e ninguém acha mais. Então eu te digo, não permita que ninguém levante o pecado do teu passado. O passado ficou lá atrás. A Bíblia diz, eis que estou fazendo coisas novas. Não desenterre o teu próprio passado. O que é perdoar, pastor? Perdoar, terceiro, é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Romanos capítulo 12, versículo 19, na Bíblia Viva diz assim: queridos amigos, nunca se vinguem, entreguem tudo a Deus, pois Ele disse que não retribuirá, que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as próprias mãos. Gente, é Deus que tem uma balança justa. É Deus que põe tudo em uma balança. A mim e a você só cabe a perdoar. Talvez seja tão difícil, gente, ouvir isso tudo. Eu te confesso que é difícil, mas tudo isso é manifestação da graça de Deus. Isso aqui é graça. O sentimento de vingança faz de um homem prisioneiro do diabo. Imagina uma parada dessa. Enquanto eu não libero perdão, eu estou aprisionado por uma legião de demônios que me perturbam todos os dias, que me fazem lembrar da fisionomia de alguém, me fazem lembrar do nome de alguém, que quando eu me encontro com esse alguém, dá um frio na barriga, e eu não quero falar com ela ou com ele. Isso o que é, pastor? É um aprisionamento. E o diabo está nos aprisionando muitas vezes nisso. Sinto muito te dizer, mas se você entrou aqui nessa noite, dia 2 de abril de 2017, é o encontro que você marcou com Deus, para sair daqui sem as tuas algemas e envergonhar o diabo. Deus não nos criou para andar de algemas nem correntes. Eu não quero transportar na minha vida pessoas que eu não perdoei direito, pessoas que me machucaram, que me magoaram, me pisaram. E você, que decisão você toma nessa noite?
E eu te garanto, tudo isso tem a ver com a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor fala sobre perdão. Eu não posso participar de uma ceia, eu não posso celebrar o perdão do meu Jesus, se eu não consigo perdoar um simples ser humano, que é tão pecador quanto eu, que erra tanto quanto eu, que vai continuar a errar tanto quanto eu, porém vai para o mesmo céu que eu. Queremos ser livres. Então o melhor caminho é o caminho da graça, é o caminho do perdão. Quarto, o que é perdoar? Perdoar é manter abertos os canais da recompensa do Senhor. Diga isso comigo, por favor. Vamos. Perdoar. Senhor. Gente, uma coisa linda. Quando as pessoas conhecem a nossa história, há muita gente que conhece a tua história, ok? Muita gente. Você tem parentes, tem amigos, tem vizinhos, tem etc. Há muita gente que conhece a tua história. Olha que coisa linda. A partir do momento que as pessoas sabem da tua dor, da tua amargura, e elas também souberem da tua liberação de perdão, isso impacta as pessoas. Isso mexe com as pessoas. As pessoas te verão com outros olhos. A gente cresce no conceito das pessoas. Quando a gente perdoa, Deus me falou isso essa semana. Quando a gente perdoa, a gente na verdade estamos construindo a nossa autoridade. Eu ouvi isso de Deus aqui no salão. Quando eu libero a perdão sobre alguém, na verdade eu estou construindo a minha autoridade espiritual. Porque eu não posso ministrar sobre perdão sobre a tua vida se eu não for o primeiro a perdoar, se eu não liberar perdão. E perdão, gente, é uma demonstração de humildade. Aí vem a graça. O reconhecimento da graça quebra o meu orgulho, porque eu sou dependente de Jesus. E a partir disso, me torno um homem e uma mulher humilde. Por quê? Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus abate os soberbos, mas dá graça, honra e exalta o quem? Os humildes. Deus exalta os humildes. Deus dá glória e honra aos humildes. Eu preciso de glória, eu preciso de honra, eu preciso ser exaltado. Então eu preciso de humildade. Então vou liberar perdão, para que eu seja exaltado, para que eu seja honrado, para que eu cresça no conceito das pessoas. Vão dizer assim: caramba, te pisaram tanto e você perdoou. Eu perdoei e Deus me honrou, e Deus me honrado, Deus me exaltado. É assim que é sobre a tua vida também. Você pode dizer amém comigo? Amém. Escrevi no meu esboço, eu disse assim: perdoar não é uma demonstração de fraqueza. Perdoar é uma demonstração de sabedoria. Rapidinho. Quinto, perdoar é zerar as contas do passado. Diga isso comigo, vamos lá. Perdoar. Oh, Jesus. João 19:30, leia comigo. Jesus disse, o que ele disse? O que ele disse? Ele disse: fecha a conta e passa a régua. Rasga a conta. Eu perdoo. Eu passo sangue. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Vocês estão livres.
é Jesus. Ele zerou os nossos passados. Ele zerou o teu, o meu. Por isso eu digo: Satanás, está consumado, Satanás. Quando eu zero o passado de alguém na minha vida, na verdade, eu estou dizendo para essa pessoa: olha, você não me deve mais nada. Sabe aquela conta negativa? Eu rasguei. Eu rasguei. Eu rasguei. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida nessa noite. Gente, eu creio no poder restaurador do perdão liberado na vida de alguém. Temos um caminho tão extenso ainda a percorrer, a não ser que há alguém aqui que vai morrer amanhã, mas aqueles que não morrerão têm uma vida extensa para andar. Eu, por exemplo, tenho, porque eu não morrerei até que se cumprir em minha vida as promessas de Deus. E eu quero estar nesse caminho livre diante do meu Deus. E para finalizar, perdoar é repetir com o próximo o gesto de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Vamos. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Jesus. Quem foi perdoado por Jesus não tem jeito. Tem que repetir o mesmo gesto todas as vezes em que for necessário. Outra saída. A Bíblia não mostra outra porta. A Bíblia não mostra outra alternativa. Para ser perdoado é preciso perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoem-se mútuamente, assim como Deus os perdoou em quem? Em Cristo. Perdoar, quando eu perdoo, significa que compreendi o amor e a graça de Deus para comigo. Eu não perdoar, ainda não compreendi o que Jesus fez e faz por mim nos dias. Quem compreendeu a graça e o amor de Deus, perdoa 70 vezes 7. Por dia. Diga, por dia. Essa é a vontade de Deus. E nesse momento eu gostaria que você fosse ministrado por umas palavras proféticas daquilo que Jesus fez por nós, por mim, por você. Gostaria que você lesse alguns textos comigo, todos juntos, pausadamente, comendo a palavra do Senhor. Vamos lá, Lucas. Salmo 78, comigo, comendo, vamos, come isso. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou a sua ira. Isaías 43, 25, comigo. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Miqueias 7, 18, vamos. Onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados do sobrevivente de seu povo? O Senhor não pode ficar zangado para sempre, porque tem alegria em amar e perdoar. Salmos 2: perdoando a iniquidade do povo, cobriste todos os seus pecados. Vamos, o texto
Por favor, Colossenses 2, 13 e 14, comigo, vamos. Vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos seus mandamentos vocês não tinham obedecido. Vamos lá. Tomando esta lista de pecado, Ele a destruiu, pregando na cruz de Cristo. Primeira João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Amém. Te digo nesta noite, seja livre em nome de Jesus. Recebam a liberação nesta noite, na tua alma, na tua vida. O diabo não poderá te acusar mais, porque você está livre, livre e livre. Eu sei que enquanto a gente ministrava a palavra, várias coisas passou na tua mente. Eu sei, a nossa mente voa. Quantas pessoas você pensou, ou alguém que você pensou. Eu creio profundamente, como a palavra é a que restaura, vivifica. Eu creio que enquanto nós estávamos ministrando a palavra, você começou a liberar perdão. Você começou a liberar perdão. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu isso com alguém nessa noite, enquanto eu estava ministrando? Levanta a tua mão, por favor. Glória a Deus. Sejam livres. Sejam livres. Sejam livres. Sejam livres. Você pode aplaudir essas pessoas? E durante todas essas semanas, essa palavra continuará ecoando nas células. Deus vai continuar fazendo a sua obra nas células nessa semana. Por quê? Eu não posso participar da mesa dele. Eu não posso comemorar a morte dele se eu não consigo perdoar alguém. Se a mesa representa a morte dele, que me restaurou, que me perdoou, que me lavou de todos os pecados. Eu te convido a você se colocar de pé, por favor, diáconos. Vai ministrando aí, Robson, por favor. Você pode inclinar a sua cabeça. Eu vou te dar um momento de reflexão.